Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao nosso projeto de leitura do livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller, recuperando a essência da fé cristã. Eu sou Jailson Vieira, sou diácono na Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. Iremos iniciar com uma oração. E a minha oração é uma oração de agradecimento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Te somos gratos. Deus bondoso e Deus maravilhoso, por ter nos concedido a salvação. Eu te clamo para quando a tua palavra for ministrada, ela produza mudança em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos o capítulo 1, as pessoas em volta de Jesus, e hoje nós vamos explanar o capítulo 2, os dois filhos perdidos. Antes de nós lermos o capítulo, nós vamos reler a parábola que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e do 11 ao 32. 1. Ora, os coletores de impostos e os pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. 2. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. 12. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me minha parte da herança. Então o pai dividiu seus bens entre eles. 13. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. 14. Depois de gastar tudo o que tinha, houve uma severa fome em toda a região. E ele começou a passar necessidade. 15. Ele, então, foi procurar emprego com um cidadão do lugar, que o enviou a seu campo para alimentar os porcos. 16. Ele tinha vontade de matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Sairei e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. 20. Então ele se levantou e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse, 21, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho.
22. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. 23. Tragam e matem um novilho da engorda. Vamos fazer um banquete e comemorar. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu o som de música e dança. Então chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho da engorda, porque ele voltou são e salvo. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. 29. Então seu pai foi até o lado de fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo, e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 30. Mas quando este seu filho, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, volta para casa, o Senhor mata o novilho da engorda para ele. O pai lhe disse: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. 32. Mas precisamos comemorar e nos alegrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Revisão do capítulo 1. As pessoas em volta de Jesus aproximavam-se para ouvi-lo. Lucas 15:1. Sobre o público. O primeiro grupo era formado pelos coletores de impostos e os pecadores, representados pelo irmão mais novo. Eles não obedeciam às leis morais da Bíblia, nem às regras de pureza cerimonial observadas pelos judeus religiosos. Eles viviam uma vida dissoluta. À semelhança do irmão mais novo, eles saíram de casa, abandonando a moral tradicional das famílias às quais pertenciam e dos bons costumes da sociedade. O segundo grupo de ouvintes era formado pelos fariseus e mestres da lei, aqui representados pelo irmão mais velho. Eles se apegavam à moral tradicional, aprendida desde a infância, estudavam as Escrituras e a elas obedeciam. Eram adoradores fiéis e estavam sempre em oração. Sobre a reação do público. O primeiro grupo aproximava-se para ouvi-lo. O segundo grupo queixava-se. Na parábola, o pai é Deus Pai. O filho mais novo, os coletores de impostos e pecadores. O filho mais velho, os fariseus e mestres da lei. A festa é a chegada do Messias. Sobre o estado dos dois públicos. Cada um simboliza um modo diferente de nos alienarmos de Deus, de tentarmos ser aceitos no reino do céu. A graça inconsequente de Deus é nossa maior esperança. Sobre o termo pródigo, é um adjetivo, significa esbanjador empoderado, aquele que gasta até o fim.
O termo aplica-se ao filho mais novo, que esbanjou toda a sua herança em prazeres sensuais e fúteis. E aplica-se ao pai, o Deus que gasta muito, aquele que é pródigo em relação a nós, seus filhos. A quem se dirige a parábola? Ao segundo grupo, formado por escribas e fariseus. Então, de que lado está Jesus? Ele não está do lado não religioso, nem do religioso, mas dá destaque ao moralismo da religião, como uma doença espiritual, particularmente fatal. Capítulo 2. Os dois filhos perdidos. Um homem tinha dois filhos. Lucas 15, 11. O filho mais novo e perdido. Seria melhor dar a essa história de Jesus o título Os Dois Filhos Perdidos. É uma peça em dois atos. O primeiro ato se chama O Filho Perdido Mais Novo. E o segundo ato, O Filho Perdido Mais Velho. O primeiro ato começa com um pedido breve, porém desconcertante. O filho mais novo dirige-se ao pai e diz: Dê-me minha parte da herança. Os primeiros ouvintes devem ter ficado atônitos diante de um pedido como esse. Não havia nada de errado na expectativa de um filho de herdar parte dos bens da família. Naquele tempo, quando o pai morria, o filho mais velho herdava o dobro do quinhão dos outros filhos. Se o pai tivesse dois herdeiros, o mais velho ficava com 2/3 da herança, ao passo que o mais novo recebia 1/3. No entanto, essa partilha dos bens acontecia somente quando o pai morria. Na parábola, o filho mais novo pede que sua parte da herança lhe seja dada agora. E essa atitude era um sinal de profundo desrespeito. Fazer esse pedido enquanto o pai ainda estava vivo era o mesmo que desejar sua morte. No fundo, o que o filho mais novo estava dizendo era que desejava os bens do pai, mas não o pai. Seu relacionamento com o pai constituía o meio pelo qual ele desfrutaria de seus bens. Mas agora ele está dizendo que está cansado desse relacionamento. Ele quer ir embora. E tem de ser agora. Então ele diz: Dê-me o que me pertence. A reação do pai causa mais perplexidade que o pedido do filho. Eles viviam em uma sociedade profundamente patriarcal. Em sociedades assim, expressões de deferência e respeito pelos mais velhos, principalmente pelos pais, eram de altíssima importância. No Oriente Médio, a reação esperada de um pai tradicional seria expulsar o filho da família sem direito a nada, a não ser uma boa surra. Aquele pai não faz nada disso. Ele simplesmente dividiu seus bens entre eles. Para entender a importância desse ato, devemos observar que a palavra grega utilizada aqui por bens, ou seja, traduzida por bens, é bios, que significa vida. Nesse contexto, poderia ter sido empregada uma palavra mais concreta, que denotasse o capital. Mas porque ela não foi usada, os bens daquele pai deviam consistir principalmente em bens imóveis. E ele precisaria vender uma boa parte de suas propriedades
para dar ao filho que lhe cabia. Em nossa cultura mutável e urbanizada, não entendemos a relação que as pessoas de outras gerações tinham com a terra. Veja este verso do musical Oklahoma, de Rodgers e Hammerstein. Ó, sabemos que pertencemos à terra, e a terra a qual pertencemos, grandeza encerra. Observe que eles não estão dizendo que a terra lhes pertence, mas que eles pertencem à terra. Essas palavras resumem com precisão como no passado a própria identidade do indivíduo estava associada ao lugar onde ele vivia, ou seja, associada à sua terra. Perder parte da terra era como perder uma parte de si mesmo e uma grande parcela de seu status na comunidade. Todo mundo conhece uma história ou outra de algum empresário poderoso e bem-sucedido que jogou para o alto a própria vida profissional para cuidar de um filho que estava passando por algum sofrimento ou necessidade, mesmo não sendo um paralelo exato. Foi isto que o pai fez. Portanto, o irmão mais novo está pedindo que o pai dilacere sua própria vida. E o pai, por amor ao filho, faz exatamente isso. A maioria dos ouvintes de Jesus nunca tinha visto um patriarca do Oriente Médio reagir como aquele pai. Com muita paciência, o pai suporta uma grande desonra e a dor do amor rejeitado. Quando nosso amor é rejeitado, costumamos ficar com raiva, retaliar e fazer todo o possível para diminuir nossa afeição pela pessoa que nos rejeitou, na tentativa de diminuir nosso sofrimento. Mas aquele pai mantém a afeição pelo filho e suporta a agonia. O plano do irmão mais novo. Chegamos à segunda cena do primeiro ato. O filho parte para uma terra distante e, levando uma vida desregrada, desperdiça tudo que tem. Quando ele se vê literalmente prostrado na lama com os porcos, cai em si e pensa num plano. O primeiro aspecto do arrependimento é o aspecto intelectual, que é o conhecimento do pecado. Lucas diz que, nas palavras do filho mais novo, caindo em si. Nesse momento, ele entende que pecou, que as atitudes dele tomadas o levaram a pecar. Mas agora ele entende que e sente necessidade de mudança. Cair em si é você se entender, se reconhecer. Continuando a leitura. Então diz a si mesmo que irá voltar para a casa de seu pai. Admitir que estava errado e que, portanto, perdeu os direitos de filho. Em segundo lugar, ele pretende pedir ao pai que o trate como um de seus empregados. O segundo aspecto do arrependimento é a tristeza por causa do pecado. É o aspecto emocional. Quando ele sabe que o pecado que ele fez, que ele provocou, vai tirar a dignidade dele da filiação. Por isso que ele quer ser tratado como um dos trabalhadores ou empregados. Continua a leitura. O pedido que ele fez é bem específico.
Os servos trabalhavam e moravam na terra, mas os empregados eram uma classe formada por comerciantes e trabalhadores que moravam nos vilarejos locais e recebiam salário. Muitos comentaristas acreditavam que o plano do filho era mais ou menos o seguinte: ele havia desonrado a família e, portanto, a comunidade como um todo. Como o próprio pai o descreve, o filho estava morto para eles. Os rabinos ensinavam que se o indivíduo violasse as regras da comunidade, não seria suficiente pedir desculpas. Ele teria de fazer algum tipo de restituição. O filho planeja dizer algo assim: pai, eu sei que não tenho o direito de voltar a fazer parte da família, mas se o Senhor permitir que eu seja orientado por um de seus empregados, aprenda uma profissão e receba um salário, pelo menos poderei começar a pagar minha dívida. Esse era seu plano. Então, ali no chiqueiro, o filho mais novo ensaia seu discurso. Quando sente que está pronto para conversar com o pai, ele se levanta e começa a viagem de volta para casa. Chegamos à última e comovente cena do primeiro ato. O jovem chega a certa distância da casa de onde já podia ser avistado. O pai o vê e corre até ele. De modo geral, os patriarcas do Oriente Médio, por serem figuras notáveis, não corriam. As crianças podiam correr, as mulheres podiam correr, os jovens podiam correr, mas o pater familias, o digníssimo pilar da comunidade, o grande patriarca das terras, ele não levantaria sua vestimenta e mostraria as pernas, como se fosse um garoto. Mas é isso o que o pai faz. Ele corre em direção ao filho e, sem esconder nenhuma emoção, atira-se sobre ele e o beija. O terceiro aspecto do arrependimento é a vontade, ou a volição, que é a tomada de decisão, que está descrito em Lucas capítulo 15, versículo 20. Quando, levantando-se, foi para seu pai. Ali ele completa o ciclo do arrependimento. É quase certo que essa postura pegou o irmão mais novo de surpresa. Confuso, ele tenta apresentar seu plano de restituição. O pai o interrompe, não apenas ignorando o discurso ensaiado, mas contrariando-o diretamente. Depressa, ele diz aos servos: tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Como é que é? A melhor roupa na casa era a roupa do próprio pai. E esse era um sinal inconfundível de que ele havia sido reintegrado à família. O que o pai está dizendo é isto: não vou esperar você liquidar sua dívida. Não vou esperar que cumpra o protocolo de humilhação. Você não vai precisar conquistar o direito de voltar a fazer parte da família. Vou simplesmente aceitá-lo de volta. Vou cobrir sua nudez, sua pobreza e seus farrapos, com as roupas de meu ofício e de minha honra. Ele ordena que os servos preparem um banquete para comemorar. E o prato principal seria o novilho da engorda. Na sociedade de então, a maioria das refeições não incluía carne, pois se tratava de um alimento caro. Geralmente a carne era reservada para ocasiões especiais e para festas.
mas não havia carne mais cara do que a do novilho da engorda. Um banquete com essa dimensão era algo que acontecia em raras ocasiões. E provavelmente toda a cidade foi convidada. As notícias voam. E logo começou uma grande festa com música e dança. Tudo para comemorar a restauração do filho mais novo. Afinal, ele estava de volta à vida, à família e à comunidade. Que cena impressionante! O pai ainda terá de lidar com a condição espiritual bem mais complicada e venenosa do irmão mais velho. O que acontecerá no segundo ato? Mas o primeiro ato já desafia a mentalidade dos irmãos mais velhos, proclamando uma mensagem inesperada: o amor e o perdão de Deus podem absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro. O amor e o perdão de Deus podem absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro. Não importa quem você seja, nem o que tenha feito. Não importa se você deliberadamente oprimiu ou até matou alguém, nem se impôs maus tratos a si mesmo. O irmão mais novo sabia que na casa de seu pai havia alimento à vontade, mas ele também descobriu que havia graça à vontade. O irmão mais novo sabia que na casa de seu pai havia alimento à vontade, mas ele também descobriu que havia graça à vontade. Não há mal algum que o amor do Pai não possa perdoar e apagar. Não há pecado que seja páreo para a sua graça. O primeiro ato, portanto, da prova da graça de Deus, oferecida com prodigalidade e sem limites. Jesus mostra o Pai precipitando-se em amor sobre o Filho antes que ele tivesse a oportunidade de purificar a sua vida e de dar algum sinal de que seu coração havia mudado. Antes mesmo de fazer seu discurso de arrependimento. Não há nada que mereça o favor de Deus, nem mesmo a contrição extrema. O amor e a aceitação do Pai são oferecidos absolutamente de graça. Apesar de sua beleza, porém, não devemos isolar o primeiro ato. Há muitos comentaristas que, concentrando-se exclusivamente no primeiro ato, concluem que a parábola contradiz doutrinas tradicionais do cristianismo. Eles dizem: olhe, não há sequer menção da expiação pelo pecado. Não há necessidade de um Salvador que paga os pecados sobre uma cruz. Deus é um Deus de amor universal que, sem impor condições, aceita a todos. Não importa quem sejam nem o que tenham feito. Se fosse essa a mensagem da parábola, Jesus encerraria a narrativa nesse ponto. Mas ele não para por aqui, pois a mensagem não é essa. O primeiro ato nos mostra a gratuidade da graça de Deus. Mas o segundo ato nos revela a grandeza dessa graça e o verdadeiro auge da história. O irmão mais velho e perdido. Ao ouvir dos seus servos que seu irmão mais novo havia voltado e sido reintegrado por seu pai, o irmão mais velho fica furioso. Agora é sua vez de desonrar o pai. Ele se recusa a comparecer ao evento que talvez tenha sido o maior banquete que seu pai já oferecera.
Ele fica do lado de fora, demonstrando publicamente que não apoiava os atos do pai. Essa atitude obriga o pai a sair para falar com seu filho mais velho. Um gesto humilhante para quem é senhor das terras e anfitrião de um grande banquete. Ele insiste com o filho mais velho para que este venha para dentro, mas o filho continua se negando a entrar. Porque o irmão mais velho está tomado de tamanha fúria. Ele se mostra bastante preocupado com os custos de todo aquele acontecimento e diz: O Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse festejar. Então, como se atreve a lhe dar um novilho da engorda? O novilho da engorda, no entanto, é só um símbolo, pois o que o pai fez custa mais, muito mais que um novilho. Ao reintegrar a família ao irmão mais novo, ele o transformou novamente em herdeiro, com direito a um terço da riqueza da família, agora já bem reduzida. Para o irmão mais velho, isso é inconcebível. Ele dispara a falar: Eu me matei de tanto trabalhar e conquistei tudo que tenho. Mas meu irmão não fez nada para conquistar coisa alguma. Na verdade, ele merecia ser expulso, mas o Senhor o cobre de riquezas. Que justiça é essa? É por isso que o irmão mais velho faz menção de sua folha de serviços. Eu jamais desobedeci ao Senhor. Tenho meus direitos. Eu merecia ser consultado. O Senhor não tinha o direito de tomar decisões unilaterais. Assim, a fúria do irmão mais velho o leva a ofender o pai ainda mais. Ele se recusa a dirigir-se ao pai com respeito que os subordinados tratavam seus superiores naquela cultura, e ainda mais em público. Ele não diz querido pai, mas simplesmente olhe, algo equivalente a você, olhe aqui. Em uma cultura onde o respeito e a deferência em relação aos mais velhos era algo de tão grande importância, esse comportamento é ultrajante. Em nossos dias, isso poderia ser comparado a um filho que revela informações íntimas de seu pai em uma biografia humilhante, arrasando sua reputação e vida profissional. Finalmente, chegamos ao desenlace. Como o pai reagirá à franca rebelião do filho mais velho? O que ele fará? Um homem daqueles dias e naquela posição teria deserdado o filho na mesma hora. Em vez disso, ele mais uma vez reage com incrível ternura. Ele diz: Meu filho, apesar de como você me ofendeu em público, quero que você participe do banquete. Não vou deserdar seu irmão, mas também não quero deserdar você. Eu o convido a controlar seu orgulho e entrar. Você decide. Você vem ou não vem? Trata-se de um apelo inesperado e generoso. Os ouvintes estão curiosos e cheios de expectativa. Será que a família finalmente se unirá em amor? Será que os irmãos vão se reconciliar? Será que o irmão mais velho ficará sensibilizado diante dessa incrível oferta e se reconciliará com o pai? Exatamente quando começamos a pensar em todas essas coisas, a história chega ao fim. Porque Jesus não terminou a história e não nos disse o que aconteceu. Porque
os verdadeiros alvos da história são os fariseus, os irmãos mais velhos. Jesus está convidando seus inimigos a responderem a sua mensagem. Que mensagem é essa? A resposta a essa pergunta virá à tona nos próximos capítulos, quando entenderemos as principais lições que Jesus está tentando ensinar aqui. Em suma, ele está resumindo tudo o que pensávamos saber sobre nossa relação com Deus. Ele está redefinindo pecado, o que significa estar perdido e o que significa estar salvo, ser salvo. Glória a Deus. Nós terminamos aqui o segundo capítulo desta semana. Nós temos um canal no YouTube. O nome é Jailson Cláudio Vieira. O meu zap é 988-100-243. O Instagram é o Deus Pródigo. E nós estamos propondo uma atividade que estará na descrição do vídeo do YouTube. Então, quando você acessar o vídeo, lá vai ter uma atividade, você responde. E para você que chegou até aqui, as palavras que eu tenho para dizer é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e gratidão. Amém.